tenho a satisfação de conceder a palavra agora ao relator na comissão especial, senador Antônio Anastasia. Senador Anastasia, Vossa Excelência disporá de até 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, todos que nos acompanham pela TV Senado, depois de quase 20 horas de sessão. Minha primeira palavra, senhor presidente, me permita um agradecimento a todos os nossos pares pelo trabalho até aqui realizado. Em primeiro lugar, ao presidente Raimundo Lira, como presidente da comissão especial, da qual tive a honra de ser o relator. E da mesma forma, meu agradecimento a todos aqueles pares que me dirigiram aqui durante essa últimas horas, menções a respeito de meu relatório. Queria mencionar, senhor presidente, que sabia, quando assumi as funções, da complexidade dessa tarefa, mas o fiz, como disse desde o início, com muita responsabilidade. E recebi todas as ponderações, críticas, como questões de ordem política, próprias do Parlamento. Brigam as ideias, mas não devem brigar os homens. Eu queria, senhor presidente, de maneira rápida, dentro do tempo que me foi dedicado, de 15 minutos. Em primeiro lugar, relembrar, ainda que em rápidas pinceladas, aquilo que aqui foi muito discutido, a natureza do processo. O processo de impeachment nasce, como sabemos, exatamente da limitação ao poder do monarca da Inglaterra. Em 1215, quando a Carta Magna é lavrada, estabelece-se a limitação ao poder de tributar e logo depois as determinações para a alocação das despesas públicas. Mas o impeachment, enquanto um processo político, ele tem nos Estados Unidos da América o seu figurino praticamente definitivo. E é esse figurino que veio para o Brasil. O figurino norte-americano, deixando claro que se trata de um processo que é jurídico e que é administrativo. Não se trata, e insisto muito, de um processo de natureza penal. Os crimes comuns estão na órbita do direito penal. Os crimes de responsabilidade estão na ordem jurídico-administrativa. Queria mencionar, tão somente, e não vou cansá-los com muitas citações, senhoras e senhores, mas no relatório, a menção, à página 16, a ministra Carmen Lúcia, que diz textualmente: o objetivo do processo de impeachment é político, sua institucionalização constitucional, seu processamento jurídico, mas não penal. Reitero, mas não penal. E gostaria ainda, nessa mesma toada, senhoras e senhores, observar como aqui foi trazido hoje por diversos senadores e senadoras que me antecederam a questão relativa à manifestação do eminente ministro Teori Zavascki na data de ontem, que foi extremamente claro, didático e pedagógico, e não posso deixar também de reafirmar o seu texto, ontem tornado público. A segunda circunstância que limita o controle jurisdicional é a natureza da demanda. Submete-se ao exame do Supremo Tribunal Federal questão relacionada a processo por crime de responsabilidade da Presidente da República, impeachment, que, como se sabe, não é da competência do Poder Judiciário, mas do Poder Legislativo. Sendo assim, não há base constitucional para qualquer intervenção do Poder Judiciário que, direta ou indiretamente, importe juízo de mérito sobre a ocorrência ou não dos fatos ou sobre a procedência ou não da acusação. O juiz constitucional dessa matéria é o Senado Federal, previamente autorizado pela Câmara dos Deputados, que assume o papel de tribunal de instância definitiva, cuja decisão de mérito é insuscetível de reexame, mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. E segue ainda o eminente relator. E concluindo nessa parte, por isso mesmo, é preciso compreender também que o julgamento em tais casos é feito por juízes investidos da condição de políticos, que produzem nessa condição votos imantados por visões de natureza política, que consequentemente podem eventualmente estar inspirados em valores ou motivações diferentes dos que seriam adotados por membros do Poder Judiciário.
É muito clara, translúcida e cristalina essa decisão do eminente ministro Theory. Mas gostaria de dizer que o ministro Theory seguiu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em 2011, o atual presidente, ministro Lewandowski, exara um voto que tem exatamente, num dos trechos, sobre um processo de impeachment, a seguinte passagem: questões referentes à conveniência ou ao mérito dessas denúncias, na esteira dos pronunciamentos deste tribunal, não competem ao Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente política que envolvem essas controvérsias. É remansosa, portanto, senhoras e senhores, a jurisprudência do Pretório Excelso sobre a natureza jurídico-política do impeachment, que nós estaremos, caso haja aprovação agora no início da manhã, da admissibilidade, a processar a partir dessa data em relação a crime de responsabilidade eventualmente cometido pela senhora Presidente da República. E aí se indaga: o crime de responsabilidade, o que são exatamente? Os crimes estão arrolados, senhoras e senhores, na Lei 1079 de 1950, que regulamentou a Constituição de 1946 e veio sido recebido e detalhado, inclusive no rito explícito pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do final do ano passado. E são várias as etapas, e o rito do Supremo modificou o conteúdo dessas etapas e nós temos seguido exatamente esse procedimento. A primeira, o juízo político da admissibilidade pela Câmara, já ocorrido. Agora no Senado, temos praticamente, senhor presidente, 4 fases. Essa fase de admissibilidade, que quase que se repete o que houve na Câmara. A fase probatória, caso haja aprovação nessa data, se inaugura a partir de amanhã com a produção de provas a critério da acusação e da defesa, depoimentos, perícias, testemunhas, documentos. Depois a pronúncia, se entenderá se houve ou não o crime de responsabilidade. E, enfim, o julgamento em sessão pública nesse Senado. Nesse momento, como vários e vários que me antecederam disseram aqui de maneira muito clara, discute-se somente os aspectos formais. Estão presentes os pressupostos processuais, a ausência ou não da inépcia, a justa causa. E durante todo o meu relatório e nos debates que tivemos, nós deixamos claro, a meu juízo, a presença clara de todos esses elementos. Justa causa, disse e repito, é a existência plausível de elementos típicos objetivos nos fatos narrados e de elementos indicativos de autoria e materialidade, aferida a partir de uma cognição sumária, não probatória, porque ainda não é fase de provas. E quais são os fatos? Nos limitamos a 2 grupos de fatos, e eu insisti muito nisso. Os créditos suplementares, o artigo 4º da Lei Orçamentária, e as operações de crédito legais com banco oficial. Indaga-se a autoria e materialidade. Em relação aos créditos, insisto e insisti muito. No teor do artigo 4º da Lei Orçamentária, fica autorizada a abertura de créditos, desde que as alterações promovidas sejam compatíveis com a obtenção da meta. Abrir o crédito não é crime. A autorização legislativa ampara a abertura. O que não se permite é que essa abertura não se coadune com a evolução, com a compatibilidade com a obtenção da meta. E isso, objetivamente, não ocorreu e é bom que se reafirme de maneira muito clara. No caso específico das operações de crédito, vou voltar a mencionar uma exposição de motivos que se refere à medida provisória que foi encaminhada ao Congresso Nacional ao final de dezembro de 15, na qual o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, diz que a relevância e urgência dessa medida, que aloca recursos para o pagamento das chamadas pedaladas ou bancos oficiais, decorre de determinações presentes nos acordos do Tribunal de Contas de 15 de abril e 29 de abril de 2015, o que demonstra o pleno conhecimento desses fatos desde meados daquele ano. Temos, portanto, de maneira muito clara, indícios suficientes para a abertura do processo. Mas seguindo ainda mais, coloquei no nosso relatório, senhor presidente, as páginas 72, um discurso da senhora Presidente da República, em Roraima, com o seguinte texto, parte do texto:
Abre aspas. Gente, o governo federal é dono da Caixa Econômica Federal. Nós somos os únicos donos. O governo federal, o que eles levantam é que muitas vezes a Caixa paga o mês e aí nós recompomos o pagamento que a Caixa fez. O que acontece? Quando chega no final do ano, geralmente a Caixa fica com mais dinheiro do que era necessário. Mas no mês que ela não ficou com aquele dinheiro, nós pagamos juros para ela. Repito, juros para ela. Ou seja, ela adianta o pagamento, nós pagamos juros para ela. O artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda de maneira explícita a operação de crédito com um conceito amplo, exatamente entre a entidade que controla o banco oficial e esse mesmo banco oficial. E o artigo 73 dessa lei comina que as infrações dessa lei incidem também como crime de responsabilidade. E aí é a Lei 10.028 que arrola novos itens no artigo 10. Inclusive, está lá no artigo 10 também o item 7, que diz de modo muito claro, e aqui é bom lembrar e abro um parênteses para dizer que não é o momento ainda de tratar da tipologia do crime de responsabilidade, mas sim dos fatos, já que essa tipologia será objeto da próxima fase. A Lei 10.079 de 1950, e são tantos papéis, senhor presidente, determina no item 7, deixar de promover ou de ordenar na forma da lei o cancelamento e amortização para anular efeito de operação de crédito realizado com inobservância de limite ou condição estabelecida em lei. E ainda para crescer, e não haverá tempo para uma discussão maior, questão da recepção ou não do artigo 11, é bom lembrar que o artigo 85 de nossa Constituição, quando elenca o inciso 6 coloca a lei orçamentária no mesmo pé de igualdade de questões fundamentais, como a questão dos poderes e a defesa nacional. Desrespeitar o orçamento é muito grave, E coloca-se lá também no inciso 7 uma nova redação. Desrespeitar as decisões judiciais e as leis. Essa expressão "e as leis" foi introduzida pela Constituição de 67 e, evidentemente, ampara de maneira muito clara o artigo 11 e seus desdobramentos. Isso será debatido mais avante. Queria ainda explicitar, eminente presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, que se discute muito aqui também que seria, entre aspas, uma grave penalidade, já que ainda não há condenação e é verdade. Ainda não se discute a ocorrência ou não do crime de modo definitivo e é verdade. O afastamento provisório da senhora presidente por até 180 dias da presidência. Esse afastamento não decorre da vontade do Senado, da comissão ou do relatório, não. Esse afastamento decorre expressamente do artigo 86 da nossa Constituição, exatamente com o propósito de, no processo e no andamento da investigação que se desdobrará do próprio processo, se permitir que não haja interferências e intervenções. Portanto, é um comando que está oriundo do Constituinte originário de 1988. Senhor presidente, eu gostaria, ao concluir, em primeiro lugar, de louvar a presença do ministro José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, e que durante todo esse processo, até esse momento, tem havido, com grande galhardia, com denodo e com dedicação, com o profissionalismo que lhe é característico e com sua sabedoria. Quero saudá-lo e reconhecer o papel da defesa, que é importantíssimo. É natural que a defesa pretenda sempre desconstituir todas as teses que não estejam de acordo e de agrado com a sua posição. Isso é natural no processo, nos processos judiciais, especialmente naqueles que têm esse contraditório. E na conclusão que falo aqui, senhoras senadoras e senhores senadores, com serena convicção e com absoluta tranquilidade, reafirmo os termos de meu relatório e do parecer que foi aprovado pela comissão. Me parecem que estão presentes, de maneira cristalina, os elementos necessários, os indícios suficientes, não para a condenação, que não ainda nos cogita disso, mas para abrirmos o processo. E aí sim, ao longo dos próximos meses, possamos discutir com calma, com base nas provas, a ocorrência ou não dos crimes de responsabilidade. Portanto, senhor presidente, é essa a posição que mais uma vez exposto. Muito obrigado.